Se der ok, quando entrar para vocês aí. Tá gravando? Tá bom. Então tá, lição 133, página 258 do livro de exercícios. Vamos ver o que ela diz para nós aqui. Não darei valor àquilo que não tem valor. Esse caminho do 100, ele é um caminho justamente que faz a gente fazer uma mudança de valores, né? Ele faz a gente entender que nada que é da ilusão tem valor, só tem valor na verdade. Então, é exatamente essa frase: não darei valor àquilo que não tem valor. Sidnara, boa noite. Começamos agora, querida, na lição 133. Tá? Ó, número 1. Às vezes, no ensino, há benefícios em trazer o aluno de volta a interesses práticos, particularmente depois de teres ensinado o que parece ser teórico e distante do que o aluno já aprendeu. Viram que interessante como é necessário que nas nossas aulas a gente traga exemplos, trabalhe em cima do que está acontecendo com a gente, para a gente conseguir juntar o Léo com o Creu, né? Principalmente quando a gente começa com muita teoria. Senão a gente vai viajando e acha que já está todo mundo numa só mente, e aí acha que a gente não pode, por exemplo, ter um olhar para coisas mais hostis que estão perto de nós, como se a gente pudesse se abrir para todo mundo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente sempre tem que lembrar que nós somos um em essência. E aqui onde a gente está ainda tem corpo, né? Então ainda tem cuidados que a gente precisa tomar. Então ele mostra isso, que a gente precisa de vez em quando trazer, né, para a vida aqui, o mundo, mesmo que ilusório, trazer para cá a nossa prática. É o que faremos hoje. Olha que interessante que é essa lição de hoje. Não falaremos de elevadas ideias que abrangem o mundo, mas, em vez disso, nos deteremos nos benefícios para ti. Tu não perdes muito da vida, vírgula, mas pouco demais. Olha que interessante isso. Quando deixas que tua mente seja atraída para o que concerne ao corpo, por coisas que compras, por prestígio tal como é valorizado pelo mundo, estás pedindo o pesar e não a felicidade. Olha que interessante, gente. Essa é a grande mudança de valores. Então, a gente não pede muito da vida, mas pede pouco demais. Quando a gente acredita que o sofrimento é normal, que as coisas que estão acontecendo e nos incomodando são assim mesmo, tem que ser assim, que na velhice a gente tem que ter dor mesmo, tá tudo certo, é a idade do condor, a gente não quer reclamar porque tá tudo certo, é assim mesmo, né? Esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. Ó, essa frase é fantástica, porque ela é uma outra forma de dizer aquilo que o Espírito Santo já disse várias vezes aqui no livro. Ele nunca vai nos pedir sacrifício. Então, imagina quando a gente está numa situação já dolorosa por algum motivo, e a gente ainda pensa, ainda cruza pela nossa mente algo assim, eu vou até agradecer esse inferno que eu estou agora, porque pode piorar. Então,
Esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. Porque aqui nesse mundo, o que a gente realmente tem, né, é muito pouco. Porque a gente ainda acredita muito no sofrimento. Não tenta substituir as satisfações que o mundo contém com ideias utópicas. Ideias utópicas é assim, como se fossem coisas impossíveis de acontecer, ideias viajantes, né? Então, esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens e não tenta substituir as satisfações que o mundo contém com ideias que não tem como acontecer. Não há nenhuma satisfação no mundo. Então, esse mundo aqui, como a gente já falou algumas vezes, ele foi criado para a dor mesmo. Então, o ego criou esse Deus punitivo, essas coisas da gente ficar pensando assim, eu passei uma semana tão boa, eu tô até com medo, porque o que será que vem agora? Né? Então, essa sensação de que a gente estando bem, feliz e pleno não está tão certo assim. Hoje vamos enumerar os critérios reais pelos quais se pode testar tudo aquilo que pensas querer. Isso aqui é muito importante, gente. É muito importante mesmo. Porque olha aqui, ele está falando aqui, ó, hoje vamos enumerar os critérios reais pelos quais se pode testar tudo aquilo que pensas querer. Esse pensas querer aqui são os nossos instintos. Lembram? É aquilo que a gente pensa que precisa, pensa que é um desejo, é um sonho. E às vezes está sendo movido por algo que eu penso ser real. Se não preencherem esses requisitos básicos, não são dignos de serem desejados de forma alguma, pois só podem ocupar o lugar daquilo que oferece mais. Então, olha só, quando a gente encasqueta com uma ideia de que quer fazer alguma coisa e quer porque quer, porque quer. Aí a gente... vamos pensar num exemplo assim. Eu vou me mudar de apartamento. Encasquetei que aqui onde eu tô já... eu tô me incomodando, eu já não tô tão feliz assim, como se o lugar fosse me trazer felicidade. Eu mudar de lugar fosse me trazer alguma coisa. Então, já estou buscando algo fora de mim, né? Que já não é o ideal. Aí, ó, se não preencherem esses requisitos básicos, não são dignos de serem desejados de forma alguma, pois só podem ocupar o lugar daquilo que oferece mais. Aí, assim, vamos pensar assim, eu começo a querer me mudar daqui. E aí começo a ficar ansiosa. Aí eu começo a procurar algum lugar. E aí eu começo a controlar as coisas. Meu controle vai entrar, assim, tem que ser da forma que eu quero, no lugar que eu quero, naquilo que eu desejo, que eu acho que vai ser bom para mim, que seja assim. Aí eu enxergo na minha mente, faço uma viagem na minha mente, que se eu morar perto de uma pessoa conhecida, amiga, vai ser muito legal, porque eu vou ter uma companhia para passear, e eu tô armando algo na minha mente. Esse algo que é uma meta minha, ela vem do ego. Por quê? Porque as coisas que vêm da verdade, eu não estou indo atrás buscar. Eu não preciso ir atrás buscar. As coisas surgem, elas surgem para nós. Enquanto a gente está nessa coisa de, sabe, se jogar para frente e buscar alguma coisa, a gente está buscando a partir da falta.
Eu preciso me mudar desse apartamento, eu preciso ir para um outro apartamento, para um outro lugar, que esse lugar aqui não está legal, eu não estou gostando mais, então eu tenho que ir para outro lugar, e tenho que buscar um lugar perto de uma pessoa que eu gosto muito, aí eu vou ter uma companhia. Tá. Aí eu estou achando que essa historinha toda que o ego está me contando é a perfeita. Aí eu me mudo. Aí passa um tempo, eu estou em lua de mel com o apartamento, né? Ai, que maravilha, esse apartamento é tudo que eu queria, perto da minha amiga, então ok, vamos passear todo dia, vamos tomar um cafezinho dia sim, dia não, na padaria da esquina, e aí eu tô plena. Só que isso não vai se sustentar, porque tudo que a gente quer controlar é a partir do ego. Tudo que eu tento fazer da forma que eu acho que é a melhor, não vai se sustentar. Em algum momento vai ter um vizinho que vai começar a me incomodar, um cachorro que vai começar a latir na minha orelha, vai ter a minha amiga, já vou me estranhar com a minha amiga, aí tudo que eu queria era ter um apartamento bem longe da minha amiga. Então, essas coisas, elas acontecem com a gente sempre que a gente vai atrás de alguma coisa, porque a gente não está se sentindo bem onde a gente está. Então, eu preciso ir atrás, eu preciso buscar, porque eu não estou legal, eu não estou me sentindo bem onde eu estou. Então, eu crio uma coisa mágica, como se fosse resolver a minha felicidade. Só que a felicidade é um estado de espírito, ela não é onde eu estou ou deixo de estar. Não é porque eu moro na serra, porque eu moro na beira da praia, porque eu moro onde tem neve, ou moro num lugar no deserto do Saara. Não é aí que está o meu lugar. Boa noite, Celinha. Lição 133. A gente está no número 3 ali. Então, o que acontece, gente? A felicidade a gente tem que desenvolver aonde a gente está. Eu posso estar embaixo da ponte, eu posso estar perto do rio, perto do mar, perto da onde for. Ali tem que ter a felicidade. Não importa a roupa que eu tenho para colocar, não importa o jeito do meu cabelo, não importa a forma do meu corpo, nada importa. Eu tenho que estar feliz. A partir dessa felicidade, as coisas vão acontecer da melhor forma que vai ser para nós. Assim como ele diz aqui, pois só podem ocupar o lugar daquilo que oferece mais. Entenderam? Então, essas coisas que a gente acredita serem boas para nós, está ocupando o lugar daquilo que oferece mais. Entenderam? E às vezes, quando a gente está plena e que a gente começa a desenvolver essa felicidade genuína, né? Não importa se eu estou com uma amiga, se eu estou com a mãe, se eu estou com o pai, se eu estou com o marido, se eu estou com os filhos, é uma coisa assim que ela está sempre em mim, essa felicidade. As coisas que virão, elas vêm e nos surpreendem, porque sempre são melhores do que a gente imaginar. Eu estou dando esse exemplo do apartamento, curiosamente, estou trazendo para vocês, que é óbvio que está aqui já passando pela minha mente, né? Eu sou bem daquelas assim que adora se mudar, né? Adoro me mudar. E adoro uma coisa nova, e aí começo a explorar lugares novos, é uma coisa meio da minha personalidade assim há muitos anos. E quando toca de fazer uma mudança, eu chego a babar. Eu adoro encher caixa, depois esvaziar a caixa, arrumar minha casa, fazer limpa, adoro, adoro, adoro. E agora, nos últimos tempos, eu ando começando, não só eu, como todos aqui em casa, mais o Rodrigo e a esposa dele ali, a gente está começando assim com um pouco de desconforto, a gente não sabe exatamente o que é. Mas começa a nos visitar uma coisa assim, parece assim, tá na hora, né? Vamos sair da zona de conforto, vamos começar a se mexer. A vida ela não pode ser parada, né?
A única constante na nossa vida é a mudança. Podem anotar essa frase, que ela é maravilhosa. A única constante na nossa vida é a mudança. Então, quando a gente está há muito tempo no mesmo trabalho, quando a gente está há muito tempo na mesma casa, ou há muito tempo fazendo a mesma coisa, se alertem para isso. Porque aí a gente está nos hábitos, então a gente não está vivendo, a gente está reproduzindo o passado mais uma vez. E aí isso está vindo, né? Está vindo já faz um bom tempo. Lá pelo meio do ano. Eu até contei para as meninas que estão comigo há mais tempo que esse ciricutico que começa a dar na gente, né? Começa a coçar a vontade de fazer alguma coisa, e eu tenho isso muito, eu tenho que ter muito cuidado com isso, inclusive, que a gente teve que parar uns 2 meses e meio, 3 meses de aula, porque eu comecei com isso, e começou muito forte, né? Contei para elas que a gente comprou um veleiro, porque a gente ia morar um tempo no veleiro, eu, meu marido e o Gabriel. E aí compramos, fomos lá buscar de carro no Rio de Janeiro. Chegamos lá, buscamos o veleiro, voltamos navegando e pegamos uma tempestade e a gente quase naufragou. Então, isso aconteceu em maio, junho, e para mim foi um grande exemplo de algo que eu criei uma meta a partir do meu ego. Então, era uma vontade muito grande que eu tinha de ter essa experiência e, obviamente, fracassamos. Porque é assim quando é do ego. Quando é uma vontade, um desejo muito grande do ego, é porque eu estava sentindo alguma falta e eu estava indo atrás achando que era, não, quem sabe isso aí é um caminho, né? O ego vai enganando a gente. É assim que eu digo que o ego usa mentiras para justificar, verdades para justificar as mentiras. Ele é rei de fazer isso. Então, assim, em 6 dias a gente colocou, depois de vir do quase naufrágio, né? A sorte que o veleiro era muito forte. Quando nós voltamos, a gente colocou a venda, em 6 dias o veleiro vendeu. Coisa assim inédita também, que não é assim para um veleiro grande, né, vender. Aí eu pensei, bom, agora, depois desse baque, eu levei uns 15 dias para recuperar o meu emocional, que foi uma coisa muito difícil, e recuperei a felicidade em mim, de novo, a alegria, o pé no chão, tudo mais. Experiências que também a gente não pode descartar, porque eu acho que todas as experiências são válidas para nós, são importantes, são mudanças, nos trazem muito aprendizado. Então, eu não me arrependo, né, do que aconteceu, não vou dizer que foi ótimo, né, mas foi uma experiência. E agora, quando a gente voltou para o apartamento, a gente disse, bom, agora nós vamos sossegar por um bom tempo. Aí começa o Rodrigo e a Camila a procurar apartamento para eles. E eu falei para o Rodrigo, ó, quando tu achares um apartamento, tu procura o nosso junto, porque a gente quer morar junto, a gente mora muito pertinho e eles precisam muito da gente por causa do Benício. Então, a gente já disse para ele, a gente não vai procurar apartamento. Nós não queremos saber nem aonde vocês vão procurar. Podem pegar 2. Simples assim. Então, eu não estou nem indo atrás. Não estou nem indo atrás e não quero nem saber como é, como é que vai ser, aonde vai ser, se vai ser nessa cidade, se vai ser na outra, se vai ser na cidade vizinha. Eu não quero saber, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor para mim. Aquilo que eu preciso, porque eu estou feliz onde eu estou. Entendem? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto que a gente tem que entender. Quando a gente quer um outro trabalho, por exemplo, pensem assim, por que eu estou querendo sair? Porque eu estou infeliz onde eu estou ou porque eu estou muito feliz e eu vou deixar que o universo me traga algo melhor ainda?
isso que essa lição está trazendo. E vocês podem botar isso em vários exemplos da vida de vocês. Vamos lá. Então, o que a gente deseja a partir do ego só pode ocupar o lugar daquilo que oferece mais. Conseguiram entender bem essa frase? Sim, Sidnara. Vai perguntando, tá? Não precisa ficar com dúvida aí que a gente vai mais. Ó, vou parar para explicar para ela mais uma coisinha, então, para a gente reforçar. Olha só. Sempre que eu vou atrás de alguma coisa, de alguém, de alguma situação, de um apartamento, um carro, um novo trabalho, um novo relacionamento, sempre que eu estou desejando muito aquilo, é porque eu acho que eu não tenho. Então, eu estou indo atrás de alguma coisa porque eu estou sentindo falta. Eu estou indo atrás de alguma coisa para preencher um buraco que tem em mim. Né? Então, eu estou me jogando lá porque eu estou sentindo uma falta, então eu resolvo, começo a pensar o que poderia ser, será que isso, será que aquilo, assim, assado, aí vou atrás, anúncio, falo com gente, vou. Eu vou chegar lá achando, acreditando que encontrei aquilo que estava faltando para mim. Mas, com o tempo, algo vai me trazer uma frustração muito grande, porque nada que tem forma, cheiro, gosto, aparência, existe de verdade. Então, aquilo vai me gerar, em algum momento, uma frustração. Porque eu não tenho como buscar o preenchimento de um vazio espiritual com coisas físicas. Quando eu penso assim, que eu estou precisando e estou desejando muito, estou assim mentalizando, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero, por trás disso aí tem um buraco muito grande e uma ansiedade muito grande para esperar que a coisa chegue, né? Quando chega, eu vou acreditar que aquilo ali vai preencher, mas não vai. Em pouco tempo, eu vou ver que aquilo ali não preencheu coisa nenhuma, só mudei de ilusão. Mudei da ilusão de um trabalho para outro, mudei de ilusão de um apartamento para outro, eu mudei de ilusão. O buraco continua o mesmo. Buscar na falta só acha mais falta, exatamente, Fábio, exatamente. A falta vai atrair mais falta. E vai atrair pessoas que têm também falta. Então, é só falta, né? Agora, quando eu começo a desenvolver a felicidade, a alegria dentro de mim, o preenchimento dentro de mim, se eu tiver com uma roupa nova, mais ou menos, ou bem velha, não interessa, aquilo está dentro de mim, está já no meu espírito, está preenchido o meu espírito. Se eu puder comer uma macarronada com uma carne vermelha, com um molho bem delicioso, eu vou comer. Se não tiver, eu tomo um copo de leite. Se não tiver, eu tomo um copo de água. E tá tudo bem, e a sensação vai ser sempre a mesma. Quando eu começo a chegar nesse ponto de não fazer diferença aquilo que eu tenho, aí sim, aí vai chegar. Entendem? Eu até li uma coisa hoje aqui que eu mandei para os meus filhos, que diz o seguinte, acho que resume bem isso que eu estou falando. Opa! Olha aqui, deixa eu ver se eu consigo ver direitinho aqui para vocês. Ó, vou ler aqui. Quando você vai perceber que o mundo...
Quando você... É uma pergunta, né? Quando você vai perceber que o mundo funciona ao contrário? Você atrai tudo quando para de precisar. Mais pessoas querem estar com você quando você aprende a ficar sozinho. Passam a te admirar quando você para de se preocupar com a opinião dos outros. Você encontra quando para de procurar. Entenderam? É um paradoxo mesmo. É tudo ao contrário. Quando soltamos, recebemos. Quando paramos de correr atrás, as coisas vêm atrás de nós. É o fluxo natural do universo. Menos resistência, mais atração. O universo não responde à ansiedade, ao desespero e à pressa. Ele responde à confiança, ao equilíbrio e à entrega. Viram? Porque quando a gente está nesse ponto que a gente não está sentindo mais falta de nada, quando a gente pensa assim, o que será que eu preciso agora e não vem nada, é porque está tudo já preenchido. Não tem uma coisa que eu vou atrás, não tem uma necessidade. Fala, Ritinha. Queria saber onde você leu isso. Eu não achei aqui na sequência. Não está no livro, amada, tá num post. Ah, tá. Depois posso mandar, se vocês quiserem. Sabe que é engraçado, assim? Quer ver? Provavelmente vocês vão se identificar com o que eu vou falar. Sabem quando a gente... Porque nós somos mulheres, né? Nós temos idades parecidas. A Fábia é a mais mocinha aqui. E a gente vai atrás de coisas para, por exemplo, preencher as nossas vaidades. Uma delas é o cabelo. As mulheres têm, assim... tem umas que têm o cabelo mais liso, tem umas que têm o cabelinho mais crespo, precisam de alguns produtos diferentes. E eu estou falando isso também porque tive salão de beleza por 18 anos, então eu sei muito bem o que as mulheres buscam, né? As faltas que acaba resultando na querer alguma coisa no cabelo. Aí a gente acha um shampoo que é, nossa, é maravilhoso. Esse shampoo que eu encontrei para o meu cabelo é um troço de louco. O cabelo fica soltinho, fica cheiroso. Eu nunca vi um shampoo tão cheiroso. Aí vai, compra aquele shampoo. Aí fica com medo, daqui a uns 3 meses, pensa assim, sabe de uma coisa, eu tô com medo que eu não ache mais esse shampoo, eu vou fazer o seguinte, vou comprar uma meia dúzia e vou deixar guardado, porque se eu não tiver esse shampoo para usar, eu vou surtar, porque o meu cabelo não vai ficar a mesma coisa. E aí vai usando aqueles vidros, e aí vai para comprar mais e não encontra. Não é possível, quando eu me acerto com uma coisa, depois o negócio para de ser fabricado. Nunca aconteceu isso com ninguém? Um creme para o corpo, um perfume que aquele cheiro lá era uma coisa fora do comum, quando viu o perfume saiu de linha. É uma coisa impressionante, porque a gente está buscando uma coisa em um lugar que não tem. Em algum momento vai terminar aquela coisa para a gente acordar para isso, dos valores. Então, essa lição é sobre valores. O que importa se tem ou não tem, se o cheiro é assim ou assado, se é mais doce ou mais cítrico? Quer dizer que a minha felicidade vai depender disso? Vai dar um pânico se eu não encontrar mais o meu cabeleireiro? Mudou de cidade? Quem vai acertar o meu corte de cabelo agora? Vocês percebem o quanto a gente tem falta? Quando eu saí de lá de Porto Alegre, que eu fechei meu salão, que eu resolvi que eu ia mudar tudo, nossa, minhas clientes quase me enlouqueceram, choravam. Como que eu vou ficar agora?
Como é que eu vou me acertar? Queriam vir para cá fazer o cabelo, viajar 6 horas para fazer o cabelo, só de vinda, né? Quer dizer, é uma coisa... todas essas coisas que a gente vai atrás, pensem nas coisas que vocês vão atrás. Tudo é para preencher. E quando a gente para de sentir essa sensação de falta, as coisas começam a chegar. E quando chega, a gente está tão acostumada com a dor que a gente ainda olha para aquilo e diz: nossa, será que isso é verdade? Não. Será que eu mereço isso? Não é possível. Assim, com tanta facilidade? Conseguiu entender um pouquinho mais, Sidnara? Então, acabamos ali no meio do 3, tá? Só podem ocupar o lugar daquilo que oferece mais. Não podes fazer as leis que governam a escolha. Nós não podemos, viu, Celinha? Lembra do livre-arbítrio? Não podes fazer as leis que governam a escolha. Da mesma forma que não podes inventar alternativas entre as quais escolher. O que podes fazer é escolher. Aliás, é o que tens que fazer. Ó, mas agora vamos entender o que é essa outra escolha aqui. O que podes fazer é escolher. Aliás, é o que tens que fazer. Mas é sábio aprender as leis que põem em movimento ao escolheres. E as alternativas entre elas, as quais escolhes. Então, eu estou escolhendo realmente, quando eu digo assim, escolha outra vez, porque eu quero enxergar com os olhos da verdade, ou eu estou sendo escolhido pelas minhas faltas? Se eu estou sendo, por impulso, querendo algo, eu estou escolhendo a partir das minhas faltas. Nunca vai dar certo, porque tudo aquilo que eu construo com bases em falta, não vai ir adiante. Agora, se eu olho para isso e entendo que aqui existe ilusão, e que tudo que eu for buscar dentro da ilusão nunca vai me preencher, eu vou escolher outra vez. Como que eu escolho outra vez? Eu vou vivendo, dia após dia, e esperando que as coisas certas me aconteçam. E vão acontecer. Eu tenho certeza que quando meu filho buscar o apartamento para ele, ele vai encontrar o melhor para mim. Que eu vou entrar e vou dizer, nossa senhora, é mais do que eu precisava. Entendem? Vocês já pensaram colocar nas mãos de alguém para escolher o lugar que vocês vão morar? Tá, vai lá e escolhe. Como se fosse assim, escolher um sapato. Só que eu tenho certeza, porque eu confio. Porque já me aconteceu isso outras vezes. Então, eu confio plenamente. Plenamente. Eu vim para cá há quase 10 anos atrás, eu já me mudei 4 vezes. Dentro dessa cidade aqui, de Itapema. Quando eu me mudei, todas as vezes que eu me mudei, eu alugo, eu não compro imóvel, eu só alugo. Porque eu não gosto de estar presa. Eu sou do mundo, tenho pavor de estar presa num lugar. E aí, todas as vezes que eu tive que sair, me pediram um apartamento. Não fui eu que decidi, cansei de estar nesse apartamento, vou embora daqui. Não. Pediam um apartamento, que aqui é muita rotatividade, porque é uma cidade de turismo. Então, para eles alugar aqui é que nem vender bala, né? É uma coisa absurdamente fácil. Vender apartamentos aqui é muito fácil. Então, às vezes, eu estava num apartamento, o apartamento vendia.
Aí eles me avisavam, ó, tem 30 dias para sair, o apartamento vendeu, e eu tinha que sair. Então, não era uma coisa que eu estava indo atrás. Quando a gente via assim, bom, temos que sair, ok, vamos procurar um lugar. Sempre vinha um apartamento mais que perfeito para mim. Superava todas as minhas expectativas, em termos de valor, de vista, porque aqui a gente tem vista para o mar, em termos de vista, tudo era muito perfeito. Então, o que acontece com isso? Aquilo que a gente conversou na segunda-feira. Os acontecimentos, eles são provas, são testemunhas daquilo que está acontecendo com a gente. Então, se eu tive como testemunha, como cenário, algo perfeito, sem eu precisar ir atrás e ficar com medo de não dar certo, de não conseguir me mudar a tempo, ai, será que eu vou conseguir alguém para fazer a mudança, como é que vai ser, como é que não vai ser? Tudo dava tão certo que agora eu confio plenamente. É aquilo que a gente estava conversando na segunda-feira. Eu confio tanto que eu entrego para o meu filho para que ele busque um apartamento para nós. E eu tenho certeza que vem o melhor apartamento que eu preciso para esse momento. Entenderam? É assim que a gente faz. Diga, Deia. Eu já me mudei pra caramba também, várias vezes. Será que é do signo? Nós somos arianas e fazemos Provável, aniversário próximos. provável. A gente tem uma tendência, né? Tem uma Mas tendência. é interessante que você deve estar passando. O movimento de mudar sempre foi meu. Algumas vezes, eu acho que eu fui influenciada pelo ego. Já aconteceu comigo também, de eu mudar, porque eu ia para perto de uma amiga da minha mãe, e a minha mãe ia ter companhia dela, para com quem ela vai conversar, que eu não sei o quê. Depois dali eu mudei, a mulher saiu de lá, quase não ficava lá no local, eu me aborreci e tal, até que eu me mudei. Me mudei, vim para esse prédio aqui onde eu moro, uma situação pagando o mesmo preço, apartamento maior, maravilhoso. Depois minha mãe encheu o meu saco. Que não aguentava, porque lá era muito silêncio, lá era muito silêncio. Aí eu vim morar num apartamento de frente. Hoje ela reclama na minha cabeça que é muito barulho, que é muito barulho, que é muito barulho, mas eu não vou me deixar influenciar. Estou tranquila, estou feliz e vou me entregar. Não vou fazer movimento nenhum e ela fica enchendo meu saco. Porque eu vou morrer aqui nesse barulho, que eu não sei o que. Mas você pediu para morar de frente, para ver o mundo passar, para ver ambulância, para ver polícia, para ver rua. Agora você vai aguentar. Eu não vou mais cair, né, nesse. Porque eu estou bem, estou feliz. Também não vou fazer o movimento de procurar, não. Vou me entregar. Dessa vez você está se entregando. Dessa vez eu estou entregando tudo mesmo, né? Como aqui no apartamento que eu estou. A gente já está aqui há 5 ou 6 anos, eu acho. E não, nem faz tudo isso, faz no máximo uns 5 anos. E eu não estou preocupada agora. O Rodrigo disse: eu estou com vontade de me mudar, porque eu quero morar mais perto do Colégio do Benício. Eu digo: tá, então vai lá e busca 2. Vai encontrar. De preferência no mesmo prédio, vamos ver se vai acontecer. Eu digo: vamos ficar no mesmo prédio. Benício abre a porta, vai para casa da avó e do vô, não precisa nem a gente está indo buscar chuva e coisa, né? Mas eu não estou nem um pouco preocupada, porque eu já tive muitas provas na minha vida, assim, de que quando eu solto as coisas vêm, e elas vêm com muita facilidade. Coisas, assim, assustadoras mesmo, sabe? De dizerem que não tem, e quando a gente chega lá, não, mas alguém desistiu, sabe? As coisas, assim, bem... E aí, então, eu confio plenamente, eu não tenho nenhum motivo para achar que eu vou ter alguma dificuldade, nenhum, né? Tá, número 4, gente. Já enfatizamos que só existem 2 alternativas. Independente
de quantas pareça haver. Então, já enfatizamos que só existem duas alternativas, independente de quantas pareça haver. O raio de ação foi estabelecido, e isso nós não podemos mudar. Seria muito pouco generoso para contigo deixar que as alternativas fossem ilimitadas, e assim protelar a tua escolha final, até que tivesses considerado todas elas no tempo, ao invés de seres trazido de forma tão clara ao lugar onde só há uma escolha que não pode deixar de ser feita. Então, o que é todo esse parágrafo? É essa coisa da gente achar que a ilusão tem várias coisas dentro da ilusão. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem bobo. Teve uma época da minha vida que eu tomava remédio normal como todo mundo, né? Pela criação que eu tive. Ainda mais a minha mãe adora um médico, um hospital, ela é apaixonada, né? Adora, adora, adora. É rata de hospital. Aí eu comecei há muitos anos estudando, então eu estudava reiki, forais, e eu entrei para o espiritismo e coisa lá, tal. E aí comecei a buscar um outro caminho. E aí eu defini para mim que remédio alopático para mim não servia mais, que não me funcionava, comigo não tinha essa história, era só chá, ou floral, ou reiki, ou tudo mais. Só que assim, eu tenho várias alternativas dentro do mundo, tenho, mas todas são ilusórias. Então, na verdade, eu só estou trocando uma ilusão pela outra. Chegou uma fase da minha vida que eu tive, por exemplo, uma dor de cabeça tão forte que eu fiz reiki, que eu fiz tudo que vocês podem imaginar, eu fiz e nada funcionava, eu fui tomar remédio e não funcionou. Sabe por quê? Porque eu não acreditava mais no remédio. Porque eu passei dizendo para mim durante anos que aquilo não funcionava para mim. Olha que maravilha. Aí eu tomava Tilenol, não fazia nem cócega na minha dor de cabeça, e eu tomava uma Neosaldina, não me funcionava. E aí depois, com o passar do tempo com o estudo, eu fui entendendo, eu estava só trocando de ilusão. Então, tudo que a gente faz achando que a gente vai melhorar o corpo, melhorar o cabelo, melhorar a saúde, tudo dentro aqui da ilusão, é uma troca de coisas dentro da mesma ilusão. Então, dentro da ilusão é uma coisa só, é uma alternativa só. E fora da ilusão, que é a verdade, é a segunda alternativa. Por isso que ele diz aqui, já enfatizamos que só existem duas alternativas. Ou eu acredito na ilusão, ou eu não acredito na ilusão. Eu fico com a verdade. Só existe isso. Apesar de parecerem várias formas de eu ir saindo da ilusão. Não, eu vou só trocando de uma ilusão para outra. Eu vou me enganando. E agora eu vou tirar a carne, porque a carne está deixando meu corpo, minha energia densa, e com a energia densa, então vai se aproximar todos os espíritos obsessores, que vão querer pegar a energia da carne, então aí eu só como alface. Eu estou trocando uma ilusão, que é a alimentação pela carne, para a ilusão, que é uma alimentação pela verdura. Só isso que eu estou fazendo. Nada mais. Não sou melhor que ninguém por causa disso, não evoluí mais que ninguém por causa disso. E eu sou uma pessoa que fumo, por exemplo, um fumante. Eu fumo e eu estou ouvindo de todo mundo que isso aqui é horrível, que isso aqui faz mal, que isso aqui mata, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu vou ter que parar, vou ter que parar, vou ter que parar. Vocês acham que um fumante que para de fumar, ele fica melhor, mais evoluído, depois que ele parou de fumar? Não. Ele simplesmente está trocando uma ilusão de fumar por uma ilusão de não fumar.
Entenderam? Vocês estão entendendo dentro da ilusão como parecem ter várias alternativas? Então, a única escolha que a gente tem é olhar para isso e entender que tudo isso não é o que nós somos. A gente vai passar aqui por esse mundo e tornar esse nosso sonho o mais feliz possível, fazendo coisas que nos deixam felizes, não importa se é um cigarro, se é um copo de cerveja, se é um café preto, se é uma coca diet, se é uma carne, se é uma alface, se é grãos, ou se é nada, ou se é só água, não interessa o que eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo que, quando eu estou fazendo, eu estou feliz, estou tranquila, não tô me cobrando, eu estou livre. Sentir-se livre é muito melhor do que fazer uma coisa ou deixar de fazer. Porque é isso que nos mostram na internet todo dia. Agora o alimento milagroso é a chia. Aí a gente começa, bom, é chia no feijão, é chia no suco, é chia na água, é suco de chia, é chia no mingau, é chia no não sei o quê. Agora eu estou super evoluindo. Entendem? Isso aí tem de monte para nos deixar com medo. Porque aí, se eu começo a tomar chia, comer chia, e aí eu vejo que eu não consigo, porque eu não suporto mais aquilo, eu começo a entrar numas de que eu vou morrer antes que todo mundo está comendo chia. É uma loucura. Então, dentro dessa ilusão, todas essas papagaiadas que estão passando para nós, que vai nos trazer mais saúde se fizer isso, se fizer aquilo, se fizer não sei o quê, o que traz saúde é alegria, é a liberdade de fazer o que eu quiser fazer. Se eu quiser comer pedra, eu como pedra. Se eu quiser tomar só água, eu tomo só água. A Andréia levantou a mão, querida? Levantei. Fala, mano. Eu quero te lembrar o seguinte, e você que parou de usar o óculos? Pois então, Não é? foi uma decisão. Foi uma decisão. Porque sempre que eu vejo assim que eu estou com alguma dificuldade visual, porque eu ainda tenho esses momentos de dificuldade visual, eu penso, isso não significa nada, isso aqui é uma crença minha de que depois de uma certa idade, a gente começa a diminuir a nossa capacidade visual. Então, eu não vou acreditar nisso. Estou com 100% da visão? Não, para perto ainda não. Eu ainda tenho, assim, de vez em quando, viu? Não é sempre. Às vezes está bem claro, às vezes começa a turvar um pouco, eu já vou lá, faço meu reiki nos meus olhos, fico fazendo o reiki e imaginando assim, ó, isso não significa nada. Eu não vou acreditar que eu não sou os meus olhos, né? Boa noite, vizinha. Então, é assim que a gente vai trabalhando. Essa é a escolha da gente sair da ilusão. Não acreditar na velhice, por exemplo. Ah, porque tá com o cabelo branco é sinal de que tá velha, tá na menopausa é sinal de que a libido foi pro saco, tá com uma certa idade é sinal de que não vai enxergar mais. E assim a gente vai se conformando. Ah, isso aí tá acontecendo porque eu tô mais velha. Não, a gente não tem que se conformar. A gente tem que se sentir bem sempre. E cada vez melhor. Porque além de ter uma idade mais madura, a gente está com muito anos-luz na frente de muita gente que não teve as nossas experiências. Então é maravilhoso. É só usufruir e aproveitar, né? Então, ao invés de seres trazido de forma tão clara a um lugar onde só há uma escolha que não pode deixar de ser feita. Esse aqui é o finalzinho do parágrafo, que é a escolha de, se eu parar de acreditar em ilusões, elas vão sumir. Elas só estão ainda nos perseguindo porque a gente ainda acredita. Ah, a Carla está dizendo que coca não vai fazer mal. Mas não sei não. Lá dentro tem uma pulguinha que eu ouvi uma vez que a Coca-Cola desentupia a pia.
Então, eu vou ficar com aquilo, eu vou tomar Coca-Cola, vou sentir aquela culpa, daqui a pouco, quando eu vejo, eu tô com dor de estômago, né? Número 5, gente. Outra lei benigna relacionada a isso é que não há transigências naquilo que a tua escolha necessariamente traz. Outra lei benigna relacionada a isso é que não há transigências naquilo que a tua escolha necessariamente traz. Ela não pode te dar só um pouco, pois não há meio termo. Entenderam? Isso aqui está reforçando isso que a gente está falando. Não há meio termo. Ou eu estou iludida, ou eu estou enxergando a verdade. Eu não estou iludida porque estou comendo carne ou porque passo para alface. Eu estou iludida porque eu estou iludida. Cada escolha que fazemos te traz tudo ou nada. Mesma coisa. Mesma coisa. Se eu escolho acreditar na ilusão, eu estou sem nada. Se eu escolho acreditar na verdade, eu estou com tudo. Portanto, se aprenderes os testes pelos quais pode distinguir o tudo do nada, farás a melhor escolha. Nesse sentido, eu reforço o que eu estava falando para vocês, quando a gente quer uma coisa, passa pela nossa cabeça uma mudança, por exemplo, de vida, em algum sentido. Então, se eu começo a enxergar de fora e vejo que aquilo ali que eu tô querendo me mudar porque eu tô com ranço de alguma coisa, eu tenho que me dar conta que aquilo ali não vai me tirar o ranço. Eu vou me iludir que eu tiro o ranço, vou chegar no novo lugar, em algum momento o ranço volta. Agora, se eu deixar acontecer as coisas, em algum momento eu vou enxergar que tudo é ilusão, que eu preciso entregar o controle totalmente. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês estiverem meio cansadas, a gente pode deixar a outra metade da lição para outro dia. O que vocês acham? Estão inteiras? Estão de boa? Tá. Vamos no número 6, então. Primeiro, se escolheres uma coisa que não vá durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Entenderam? Tudo que não vai durar para sempre, tudo que é palpável, tudo que tem limite, é limitado, como um apartamento, um carro, uma amizade. Um valor temporário não tem nenhum valor. Não tem meio termo. Se é temporário, é nenhum. A gente não precisa se preocupar com isso. O tempo nunca poderá tirar um valor que é real. A felicidade, por exemplo. O estado de ser feliz e alegre. Nunca o tempo vai tirar. Na minha casa pode acontecer alguma coisa, eu vou olhar para aquilo e agradecer que não foi pior. Ai, tá bom, isso aqui ainda dá para fazer, ainda vamos ajeitar. Ainda bem que não foi pior que isso. Aqui tem algum aprendizado que eu não estava percebendo. Ok, vou ali e arrumo. Então, o valor que é real é o amor, é a felicidade, é a prosperidade. Tudo aquilo que vem e que traz para nós como é que eu vou dizer, não é plenitude que eu queria dizer, é uma completude. Essa palavra eu acho maravilhosa. Nos traz uma completude, nos traz uma sensação de inteireza. E isso é real. Aquilo que murcha e morre nunca existiu e não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada sob uma forma da qual pensa gostar. Olha só que claro que está ficando.
A gente pensa que se apaixonou por aquele creme para o corpo, que tem um cheiro maravilhoso, que deixa a pele brilhosa, sedosa. A gente pensa que se apaixonou por aquilo. Então, a gente olha para aquilo e diz assim, nossa, agora minha pele, meu corpo, olha isso aqui. Daqui a pouco a gente vai comprar, saiu de linha. Então, não tem valor em nada que seja perecível, nada. Essa é a mudança de valores que ele quer ensinar aqui. Que a gente vai vivendo, vai usando esse corpo até que ele vai, um dia, a gente não vai precisar mais, não vai conseguir mais usar ele para mais nada, vai embora daqui, vai pegar outro. Então, o que interessa? Se o corpo está assim, assado, a gente faz o mínimo para se sentir bem, só isso. Sem exagero, fazer aquilo que me traz liberdade, não aprisionamento. Eu não vou fazer aquilo porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque eu estou afim de fazer. Eu me sinto bem fazendo, eu me sinto plena fazendo. Eu me sinto livre fazendo. É isso. 7. Em seguida, se escolheres tirar alguma coisa de alguém, aqui já é um outro aspecto, não ficarás com nada. Isso porque ao negares o seu direito a todas as coisas, o seu que é o direito do outro, né? Ó, isso porque ao negares o seu direito a todas as coisas, negaste o teu próprio. Então, coisas até bem materiais, por exemplo, que a gente acha que guardando ali uma coisinha para gente, né? Separando uma coisa preferida, que aquilo ali eu tenho dificuldade de dar para alguém, de dividir com alguém, eu estou tirando de mim mesmo. Porque eu sou um com o outro. Que incrível que é esse ensinamento, né? Portanto, não reconhecerás as coisas que realmente tens, negando que elas existam. Aquele que busca tirar foi enganado pela ilusão de que a perda pode oferecer o ganho. Que para eu ganhar, alguém tem que perder. Para o outro ganhar, eu tenho que perder. Medo, né, de perder as coisas. Mas a perda não pode deixar de oferecer perda e nada mais. Essa lição é grande. Número 8. A tua próxima consideração é aquela em que se baseiam as outras. Porque a escolha que fazes tem valor para ti. Ah, aqui é uma pergunta, estou lendo mal. Por que a escolha que fazes tem valor para ti? Essas perguntas a gente tem que se fazer. Isso aqui é importantíssimo, esse parágrafo. Porque quando a gente decide alguma coisa, ou quando deseja alguma coisa, ou quando sonha com alguma coisa, a gente tem que olhar para isso aqui. Por que a escolha que eu estou fazendo tem valor para mim? Por quê? O que atrai a tua mente para ela? A que propósito ela serve? É aqui que se é mais facilmente enganado, pois o ego falha em reconhecer o que quer. Ele nem diz a verdade tal como a percebe, pois precisa manter a auréola que usa para proteger as suas metas, não deixando que fiquem manchadas e enferrujadas para que possas ver o quanto ele é inocente, o quanto ele justifica as coisas que faz, que foram muito necessárias que tenham sido feitas. Quanto a gente justifica, né? Ah, eu fiz isso aqui não é porque eu queria ficar bonita, era porque era necessário isso aqui, eu tive que fazer, né? Protegendo as metas do ego. Olha que interessante o número 9. No entanto, a sua camuflagem, ou a camuflagem do ego, é um verniz fino que só pode enganar aqueles que se contentam em ser enganados.
As suas metas são óbvias para qualquer um que se dê ao trabalho de procurá-las. Aqui o engano é duplo, pois aquele que é enganado não perceberá que apenas falhou em ganhar. Aqui está falando só exemplos, né, gente? Só exemplos de coisas que a gente inventa, né, de fazer e justifica por que fez, né? A gente fica passando assim, eu vou fazer sei lá, eu vou trocar de carro porque esse meu aqui tá isso ou tá aquilo, e na verdade eu quero porque quero ter um carro mais novo, né? Para tudo tem uma justificativa. Então o ego só camufla. E não que a gente não vá ter as coisas, a gente vai ter, sempre que puder, vai ter sempre, e sempre mais, não tem a ver com isso. Tem a ver com aquele desejo que a gente vai atrás e se a gente não consegue, a gente se sente mal. Ou se a gente consegue, porque encasqueta e tem força de criar aquilo na nossa vida, e daqui um pouco vem uma frustração, nos mostrando que não era bem assim. Aqui o engano é duplo. Tá, aqui eu já li, né? Falhou em ganhar. Ele acreditará que serviu às metas ocultas do ego. Então, a gente precisa estar atento a isso. Porque, aí vem todas as frases. Por que a escolha que fazes tem valor? Por que eu quero isso? Qual o propósito disso que eu estou escolhendo? Qual a motivação para que eu faça isso que eu estou querendo fazer? Percebam no corpo de vocês a ansiedade, por exemplo. Mas, embora ele tente manter a auréola do ego com clareza na própria visão, não pode deixar de perceber as suas bordas manchadas e o seu núcleo enferrujado. Os seus equívocos sem efeito lhe parecerão pecados, pois olha para essa mancha como se fosse sua, e para a ferrugem como um sinal de uma profunda falta de valor dentro de si mesmo. Porque o que acontece aqui, gente? Quando ele fala que os equívocos sem efeito lhe parecerão pecados, porque assim, lembram segunda-feira quando a gente falou que o ego está num nível e a verdade está no outro? O nível que o ego está, a gente só vê efeitos, a gente só vê as cenas, as testemunhas, os efeitos das ilusões, os efeitos das buscas sem valor. Então, a gente precisa... aquela história do projetor, lembram? Projetor. Eu preciso modificar lá na causa, tirando a minha atenção daquilo que não tem valor e colocando na verdade. Sempre tirando do que não tem valor. Quando eu tiro do que não tem valor, esses efeitos aqui, eles param. Eles somem. Eles param de nos mostrar como cenário aquele resultado ali. Aquele que ainda preserva as metas do ego e as serve como suas, não comete equívocos segundo os ditames do seu guia. Então, a gente acredita que aquilo que a gente faz é o que tinha que ter sido feito, né? A gente segue as metas do ego e não acredita que seja um equívoco, né? Esse guia ensina que é um erro acreditar que pecados não passam de equívocos, pois quem sofreria pelos seus pecados se assim fosse? Então, o ego quer mostrar que os erros existem, que os pecados existem,
que se ele não provar que aquilo ali é real, ele desaparece, junto com o erro, junto com o pecado. Ele some quando a gente não enxerga mais. Então, ele precisa manter a gente acreditando que o outro fez alguma coisa errada com a gente. Ele precisa se manter achando que nós somos inocentes e o outro é culpado. Porque senão ele desaparece. Então a gente continua tendo que enxergar as figuras e acreditando nelas. Então o ego fica nos ensinando que pecado existe. A pessoa fez isso para mim, eu tenho certeza que ela fez. Nossa, essa lição é tão densa, está me dando até uma coisa na garganta. 11. E, assim, vimos ao critério de escolha mais difícil de acreditar, pois a sua evidência está encoberta por muitos níveis de obscuridade. Se sentes qualquer culpa pela tua escolha, permitiste que as metas do ego se interpusessem entre as alternativas reais. Então, sempre que a gente sente culpa por ter feito alguma escolha, por que que eu passei casada com esse homem por 50 anos? Sempre que eu sinto essa culpa, sempre que eu sinto esses arrependimentos. Ai, Andréia. Se sentes qualquer culpa pela tua escolha, permitisse que as metas do ego se interpusessem entre as alternativas reais. A gente vai acreditar que aquilo ali foi uma escolha, que aquilo ali não tinha como fazer diferente, tinha que passar por aquilo. Uma vez que aquilo ali era só aprendizado, né? Era só coisa que eu tinha que entender, aprender, para poder enxergar a verdade, né? E assim não reconheces que só há duas. E a alternativa que pensas ter escolhido te parece amedrontadora e por demais perigosa para ser o nada que de fato é. Por exemplo, assim, agora que eu dei o exemplo do casada por 40 anos, 50 anos, por exemplo, assim, uma pessoa, a gente vê muita gente por aí nessa situação, né? Uma pessoa casada há 50 anos reclamando do seu casamento, achando aquilo uma prisão, um inferno, agora não tem jeito, tem que ser assim. E chega lá no 50º ano de casamento, faz lá as bodas, faz a festa e volta para casa. Meu Deus, o que eu estou festejando se essa minha vida é um inferno? Né? Eu não gosto de nada disso. Mas agora não tem jeito, é isso aí que eu escolhi, e eu vou ter que ficar nessa. Então, eu estou acreditando na ilusão. Estou acreditando que realmente eu tenho que ficar nessa. Que realmente eu fiquei nessa por causa dos filhos. Que realmente eu fiquei nessa porque eu não tinha como me sustentar sozinha. Que realmente era isso que eu tinha que fazer, e agora eu tenho que abraçar até o final. Então, ela acredita naquela escolha, e acredita que não tinha alternativa, que era assim que tinha que ser feito. Ela não vê isso como uma ilusão. Ó, indo para o fim agora. Agora eu vou ler mais corridinho, que aqui a gente já... Acho que meio que vocês já entenderam essa lição, né? Entre ilusões e verdade. A gente só tem essa escolha. Ou a ilusão, ou eu saio da ilusão. Ou a ilusão, ou eu saio da ilusão. Não tem outra, não tem várias ilusões. Não, é uma só. A ilusão é assim como é o dedinho mindinho, é o coração. A mesma coisa. Todas as coisas têm um valor... Opa! Todas as coisas têm ou não valor. São ou não são dignas de serem buscadas, seja como for. São inteiramente desejáveis
ou não valem o menor esforço para obtê-las. Escolher é fácil, só por causa disso. A complexidade nada mais é do que um véu de fumaça que esconde o fato muito simples de que nenhuma decisão pode ser difícil. O que ganhas aprendendo isso? Muito mais do que apenas te permitires fazer tuas escolhas com facilidade e sem dor. Por que ele diz isso? Porque assim, ó, lembra daquela colocação, Rita, será que isso eu estou julgando, mas eu não estou me sentindo bem nesse lugar? Ou será que eu tomo uma outra decisão? Se eu não estou me sentindo bem, é porque eu não estou na verdade. É só sair dela. Só sair da mentira. Então é simples a escolha. Me convidaram para eu ir num aniversário, eu paro para pensar. Por que eu vou? Eu vou porque eu quero muito, vou me divertir, eu adoro conversar com aquelas pessoas, ou eu vou porque me convidaram? E ficaria muito chato eu dizer que não. Aí eu vou, volto para casa me arrastando, e por que eu fui? Então é muito fácil ver quando é verdade e quando não é. Quando estamos atentas, né? É muito fácil ver quando a verdade é verdade e quando a ilusão é ilusão. Não é difícil distinguir isso. O mais difícil é estar atento para fazer as perguntas para nós. Será que eu vou porque eu estou com medo do que vão pensar de mim? Será que eu vou porque eu estou com muita vontade de ir? Hoje eu acordei feliz cantando e estou louca para me relacionar com pessoas? O que é que está me levando aí? É fácil ver quando aquilo ali tem um incômodo ou não. Mas para isso tem que desenvolver a atenção. Ó, finalzinho, 13. O próprio céu é alcançado com mãos vazias e mentes abertas, que vem sem nada para tudo achar, reivindicando tudo como seu. Olha isso. Vem com mãos vazias e a gente se abre e relaxa a mente, abre a mente. Não fica assim, cheia de, mas se não tiver uma porta que abre lá para aquela sala, eu não quero. Se não tiver um banheiro com um chuveiro assim assado, eu não quero. Então, eu tenho que achar uma coisa. Eu estou cheia, já estou carregada de coisas. E quando a gente vai sem esperar nada, só entendendo que sempre vai ser melhor, aí a gente está no céu. Hoje tentaremos alcançar esse estado, deixando o auto-engano de lado, que é isso que a gente fica com essas metas, né? Então, hoje tentaremos alcançar esse estado, deixando o auto-engano de lado, com uma honesta disponibilidade para só dar valor ao que é verdadeiramente valioso e real. Os nossos 2 períodos de prática prolongados, de 15 minutos cada um, começam com isto: não darei valor àquilo que não tem valor. E só busco o que tem valor, pois é só o que desejo achar. E então, recebe aquilo que espera por todo aquele que alcança, sem cargas, a porta do céu que se abre à medida que ele vem. Se começares a te permitir colecionar alguns fardos inúteis, ou acreditar que vês algumas decisões difíceis à tua frente, ser rápido em responder com esse simples pensamento: não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim. Gostaram?
Curtiram essa lição? Fala, querida. Eu acho que essa lição é muito... É assim, um alívio, né, a gente falar disso. Que, na verdade, não que seja fácil, né? Mas é simples, né? Não vou dar valor que não tem valor. Não é? Exato, A exato, gente economiza muito aborrecimento, assim, né? Com isso. exato, Muito. exato. É maravilhoso, porque nos tira um peso, né? Aí a gente começa a questionar essas coisas assim, tem valor? Eu fui convidada para um aniversário, sempre dou esse exemplo, porque quem é que nunca, né? Quem nunca? Fui convidada para um aniversário, eu vou parar e vou fazer a minha análise. Eu estou com vontade de ir, o que está me fazendo eu ir? Eu estou com muita vontade de ir, estou me sentindo bem, já estou feliz, eu não vou para lá para ser feliz, já estou feliz. Mas aí eu vou lá escolher uma roupa para colocar, e aí começo. Qual roupa que eu vou colocar? Mas se eu colocar essa aqui, o que será que vão achar? Será que vão achar que está curta, que está apertada, que está folgada, que está antiga, que está demodê, que não é mais não é mais moderninha, não sei o quê, não sei o quê? Eu estou dando valor para a ilusão, porque o outro é só um cenário meu, e eu estou acreditando que o outro vai achar isso, vai achar aquilo outro. Então, mesmo dentro desse lugar que eu estou querendo ir, eu ainda estou me iludindo porque eu preciso ter uma roupinha adequada para ir, um sapatinho adequado para ir. Estou dando valor para o que os outros vão dizer de mim. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Eu vou da forma que eu me sentir melhor. Eu vou da forma que eu me sentir mais livre. E o problema do outro não é meu. Isso é um trabalho que é básico de começar a ser feito. É básico. É que nem a Celinha disse aquele dia que se atrasou, que estava entregando uma coisa, e que aí no fim ela se esforçou para fazer e os outros não fizeram a parte que tinham que fazer, né? Por que a gente não diz não para as coisas? Porque a gente fica com medo do que os outros vão pensar. Fica com medo de nós não sermos perfeitas. Mas eu não quero ser perfeita. Sabe que uma vez eu tinha uma cliente que era uns 15 anos mais velha que eu, antes de eu vir morar aqui em Itapema. E ela, um dia conversando com ela, por isso que é muito interessante que o Espírito Santo, entre aspas, né, vocês podem chamar do que quiserem, ou simplesmente a minha parte da minha mente que tem alguma lucidez, a gente conversando sobre mãe, sobre pai, sobre viajar, não viajar, e ela disse que tinha vindo morar aqui em Florianópolis. Ela mora em Florianópolis. Ela veio para Florianópolis alguns anos antes de mim. E aí eu perguntei, eu já tinha muita vontade de morar na praia. Perguntei para ela assim, mas como é que tu conseguiu te desprender? Ela era psicóloga, te desprender, né, dos teus pais, dos teus filhos. Né? E ela disse, Carla, eu e uma irmã cuidamos da mãe. Só que aí, assim, eu não estou me sentindo num lugar que parece que eu não estou adaptada a esse lugar. Eu estou querendo mudar de lugar. E aí está todo mundo contra isso que eu vou fazer. Todo mundo contra. Minha mãe está contra, meu pai está contra, minha irmã está muito aborrecida, porque ela disse que ela vai ter que ficar com mais atribuições, porque ela vai ficar sozinha cuidando da minha mãe. Mas eu não estou concorrendo à faixa de melhor filha. Quando ela falou aquilo, me deu um estalo, assim, sabe? Porque eu me dei conta depois, parando para pensar, que era isso que eu fazia. Eu dava muita atenção, além do que eu podia para o meu pai e para minha mãe. Eu queria cuidar da vida deles, eu queria dar conselhos para minha mãe. Sabe a coisa do desequilíbrio, né? Da hierarquia. Então eu estava num lugar que não era meu.
querendo cuidar de pai e mãe, né? Sendo que meu pai e minha mãe eram completamente independentes. E eu estava querendo concorrer à faixa de melhor filha. Como filha mais velha, eu tenho uma irmã 7 anos mais moça que eu. Então, eu estava naquele conflito. E quando ela me falou isso, me deu um estalo. Realmente, eu não tenho que concorrer faixa de melhor coisa nenhuma. As pessoas têm que gostar de mim como eu sou. Quando eu fui deixar meu cabelo crescer branco, também, ainda estava no salão, fui muito criticada. Como que uma dona de salão vai deixar o cabelo crescer sem pintar? Nossa, Carla, mas está muito feio assim, porque estava uma parte crescendo e a outra ainda estava um pouco de tinta, fui limpando aos pouquinhos. E eu dizia para elas, mas por que incomoda tanto vocês, meu cabelo? A mim não está incomodando. Eu quero me libertar da tintura. Ah, mas tu fica com uma aparência muito mais velha. E daí? Então, são essas coisas que a gente tem que se libertar. Não me importa o que o outro está pensando. Eu quero estar como? Qual é o valor que eu estou dando? Eu quero estar confortável. Eu não quero ser escrava de salão. Entendem? Então, eu estou trazendo esses assuntos que são bem do dia a dia, assim como a Rita está dizendo, que chega a ser libertadora essa lição por isso. Porque eu não tenho que dar valor para o que as pessoas falam, porque o que as pessoas falam está dentro de uma ilusão que não me interessa. Eu não tenho que dar valor para a ilusão. Eu tenho que dar valor para como eu me sinto. Se eu me sinto bem, feliz e livre, deu. Eu vou usar o que eu quiser, a hora que eu quiser, e vou onde eu quiser. E não vou onde eu não quiser ir. É isso que essa lição está trazendo, assim, a grosso modo. E a gente não pode se sentir culpada por isso. Por tomar essas decisões. Pelo contrário. A gente começa a tomar essas decisões e começa a tirar pedras dos ombros. A gente para de ter nódulo nas costas. Para de ter dor. Entendem? Queridas, chegamos ao fim da nossa lição. Espero que tenham aproveitado alguma coisa dela, tirado bons frutos.